Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Me chamo Valdiene e hoje é um dia muito especial para mim. Estou muito feliz, muito alegre por tudo que o Senhor me proporcionou nesse dia. E o tema da minha ministração é: não perca a fé durante o processo. Amém. Eu gostaria de orar em nome de Jesus. Querido Deus, te rendo graças, Jesus, por esse dia. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui ministrando a Tua palavra. Espírito Santo, você tem liberdade neste lugar. Você é o centro de tudo que vai ser realizado aqui. E assim eu te oro e eu te agradeço, Jesus, por tudo. Amém. Abra comigo em Gênesis 37. A partir do verso 5 ao 10, que diz assim: certa vez José teve um sonho, e com ele o contou aos seus irmãos, e eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes. Estava amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar? E odiaram ainda mais por conta do sonho e o que ele tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Amém. A história de José é uma história que nos inspira, é uma história que fala muito ao meu coração, porque José, ele foi preso, José, ele foi humilhado, José, ele passou por um processo de muita humilhação, de muita dor, mas José não perdeu a fé durante o seu processo. O José, a Bíblia diz que José, quando ele foi vendido como escravo, José tinha 17 anos. Quando José veio servir a Faraó, José tinha 30 anos. Irmãos, dentre 17 anos a 30 anos, foram 13 anos esperando a promessa se cumprir. E José em nenhum momento foi desobediente a Deus. José em nenhum momento ele questionou a Deus. José simplesmente, ele confiou em Deus, independente do processo a qual ele passou. O processo é o caminho que liga à promessa e ao cumprimento. Aleluia. Amém. Eu não sei qual é o tempo de espera que você está. Eu não sei o que foi que o Senhor falou para você. Eu não sei qual foi os sonhos que tem no seu coração. Mas eu digo a vocês essa noite: não perca a sua fé durante o seu processo. Porque o Deus que é fiel, o Deus que falou com você, Ele é fiel para cumprir. Amém. Eu gostaria que vocês abrissem comigo também em Mateus. Mateus 14, a partir do verso 25. Em alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. E disseram: é um fantasma?
e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se é tu, manda-me ir ao teu encontro, pois sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que tu duvidou? Quantas das vezes nós estamos assim, né? Como Pedro. Falamos que confiamos em Jesus, que Jesus é o nosso dono, que Jesus é tudo para nós, mas quando estamos em apuros, nós nos questionamos, né? Perguntamos: Jesus, cadê você? Onde é que está você, Jesus? Vocês acham que quando Pedro ele foi ao encontro de Jesus, vocês acham que Pedro não viu o vento? Deus viu o vento. Vocês acham que Pedro não viu a tempestade? Pedro viu as tempestades. Mas só bastou uma palavra de Jesus: venha. E a fé de Pedro começou por uma palavra: venha. E Pedro foi. A partir do momento que Pedro começou a olhar para o obstáculo que foi as ondas, Pedro começou a duvidar. A incredulidade chegou ali no coração de Pedro. Queridos, a fé ela não é uma emoção. A fé é uma convicção daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos. Quando Pedro estava ali sobre as águas e Jesus falou: Pedro, vem Pedro, vem Pedro. E Pedro foi. Os olhos de Pedro estavam fixos em Jesus. Pedro estava com a certeza que ele ia conseguir andar sobre as águas. Pedro, ele não olhou para nada. O olhar de Pedro estava fixo em Jesus. Mas quando Pedro começou a olhar para os ventos, ou começou a olhar para o mar, para as ondas fortes, Pedro começou a duvidar. E Jesus fez uma pergunta: homem de pouca fé, por que tu duvidaste? Naquele momento, Jesus não estava dando uma bronca em Pedro. Naquele momento, Jesus estava dizendo assim: ei, Pedro, eu convido a você uma maturidade espiritual. Pedro, continue crendo, independente daquilo que você está vendo. Pedro, continue crendo, independente das ondas fortes desse mar agitado, Pedro. Pedro, não perca o seu milagre durante o processo. Continue firme. E mesmo com tudo isso, Jesus ele não deixou Pedro afundar. Jesus estendeu a mão, Jesus segurou a mão de Pedro. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é graça. Isso é amor, isso é fidelidade. E o problema de tudo isso não foi a tempestade. O problema de tudo isso foi para onde Pedro estava olhando, para onde o coração de Pedro estava. Porque a partir do momento que o Pedro estava com Jesus, olhando para Jesus, Pedro foi. E quando Pedro começou a olhar para as ondas, Pedro começou a afundar. Ei, continue firme, não olhe para o lado, não olhe para os ventos, não olhe para os obstáculos. Confie em Jesus, creia em Jesus, não perca a sua fé durante o processo. E quando eu estudava essa palavra, Jesus falou muito no meu coração, porque esse ano de 2025, realmente eu vivi pela fé. Muitas das vezes eu me questionava ao Senhor: meu Deus, que Deus, eu estudando e eu me questionei, eu disse: Jesus, que Deus é esse? Que Deus é esse que eu tenho que passar por tanta dor, por tanta humilhação? Que Deus é esse? Só que muitas das vezes, querido, nós estamos em um processo, passamos por processo, porque Jesus quer te colocar em algo a qual você ainda nem sonhou, aquilo que você nem imaginou. E Jesus falava comigo assim: ei, o teu propósito vai alcançar a sua casa. O teu propósito vai alcançar a sua casa. Jesus só quer de nós um posicionamento. Jesus só quer de nós que nós cremos, que nós creia nele. Só apenas isso. Só basta uma palavra de Jesus e tudo pode mudar. José passou 13 anos para a promessa de José se cumprir, para tudo aquilo que Deus tinha falado com José através de sonhos se cumprir. Mas só foi uma palavra de Jesus, só foi um movimento
O faraó escutou falar de José e a vida de José naquele momento ela foi de prisão para governador. Jesus pode te colocar onde Ele quiser. Porque Jesus promete, aquilo que Jesus nos promete, Ele nos garante na palavra dEle. Não precisamos temer. Temer por quê? Porque muitas das vezes nós duvidamos se Jesus está no barco. Jesus falava assim comigo: ei, minha filha, por que você duvida se eu estou no barco? Eu estou com você. Da mesma forma que Jesus esteve com José, Ele também está comigo, Ele também está com você. E o Espírito Santo confrontava o meu coração e dizia assim: ó, minha filha, algum dia eu te deixei faltar alguma coisa? Algum dia eu deixei você sozinha? E naquele momento, naquela dificuldade que eu estava passando, eu comecei a olhar para o alvo que é Cristo. Jesus, me perdoa, Senhor, porque a minha fé naquele momento oscilou. Mas quando eu olho para a palavra, aquilo que Jesus nos promete, eu dizia: ei, Jesus, me perdoa, Senhor, me perdoa, Jesus. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que a fé, é pela fé que nos movemos. Sem fé não tem adoração. Sem fé não existe obediência. Sem fé a gente não consegue se relacionar com Deus. Sem fé a gente não consegue confiança em Deus. Você entende a profundidade da fé? O que a fé, o papel da fé nas nossas vidas? É pela fé que a fé é o nosso combustível. É aquilo que nós precisamos para poder caminhar em Cristo. E algumas coisas acontecem na nossa vida e causa essa falta de fé quando nós tiramos nossos olhos de Jesus, quando a gente deixa a incredulidade entrar no nosso coração, quando a gente deixa o medo tomar conta no coração. Por isso que é importante a gente ter esse relacionamento com Deus. Por isso que é importante a gente orar, ter essa oração e diálogo com o Senhor, ler a palavra para que a gente não se perca nos dias maus. Amém. Glória a Deus. E para finalizar, a fé, ela é a chave que abre todas as portas. Não deixe que Satanás ele tome algo que Deus te deu. Não deixa que o diabo coloque coisas na sua mente para que você duvide do seu Criador. Porque Jesus ainda estende a mão, acalma o vento e ainda sustenta o que crê. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.